Então, chegamos no nosso último intervalo, no último período aqui das aulas. Essa aqui é uma adaptação das nossas aulas presenciais nesse modelo em estúdio. Quero aqui muito agradecer ao Edgar, que ficou comigo todo esse período, que se disponibilizou a vir aqui no final de semana. Queria que todos que estão aí assistindo pudessem emanar energias boas para ele e para toda a família, porque prontamente aceitou esse desafio de passar aqui quase 14 horas ininterruptas para que nós pudéssemos fazer esse intensivão aqui de gravação. Então, nada disso teria acontecido se não fosse toda a solidariedade e também a disponibilidade dele em estar junto conosco nesse momento aqui de... acho que é quase uma força-tarefa para que nós possamos minimizar a contaminação aí pelo Covid-19. Então, estamos todos solidários e eu fico cada vez mais feliz com essa capacidade que o brasileiro tem de conseguir se adaptar às diferentes condições extremas. Eu acho que nós estamos vivendo uma das condições mais extremas da realidade brasileira dos últimos anos. Pelo menos eu tenho 40 anos e nunca passei por nada semelhante ao que nós estamos prestes a passar. E eu tenho certeza que todos têm solidariedade neste momento e eu estou muito feliz pela forma com que nós estamos conseguindo entregar todo esse nosso compromisso com todos vocês. Então, quero aqui agradecer ao estúdio também por ter abraçado a causa e a você que está assistindo às aulas aí nesse momento de contenção, de aglomeração. E, claro, com certeza, muito em breve estaremos no nosso momento presencial. Estava aqui até falando para o Edgar que eu vou ter que me reinventar nas aulas presenciais e vou ter que reorganizar todos os conceitos e todas as analogias para que eu possa fazer de uma forma completamente diferente e ainda muito acolhedora. Muito obrigado a todos por estarem assistindo, obrigado a todos de Portugal também, que eu não pude estar aí presencial e estão assistindo esses vídeos. Vamos agora falar de prescrição de probióticos e a probiótico-terapia. E aí eu recomendo a todos que antes de qualquer coisa, leiam esse documento, que é o documento da Organização Mundial de Gastroenterologia sobre o uso de probióticos de fevereiro de 2017. E aí ele tem em várias línguas, em português, inglês, espanhol, e são apenas 32 páginas. Nós estamos falando aqui de um texto extremamente simples. Se você tiver muita preguiça, lê pelo menos o item 3, que é onde fala da utilização de probióticos ou das aplicações clínicas. E aí, então, essa é a sugestão de leitura. E para isso, vamos falar que os probióticos, que nós entendemos como probióticos, são probióticos que podem ser do grupo de bifidobactérias, de lactobacilos, saccharomyces, pode ser Escherichia coli ou até mesmo bacilos. Então, quando a gente entende que podem ser diversos tipos de micro-organismos, nós vamos destacar o que há de mais emergente no mundo, que é o uso de lactobacilos e bifidobactérias e o Saccharomyces boulardii para diarreia associada à antibiótico-terapia. O nome comercial é Floratil, mas também pode ser prescrito, manipulado, como Saccharomyces boulardii. E a aplicabilidade dele é uma aplicabilidade para diminuir diarreia associada à antibiótico-terapia. Na grande maioria dos probióticos, nós estamos falando de cocos, bacilos e bífido. E o que é interessante desta diretriz aqui é que na tabela número 1, nós temos a definição do que é probiótico. E probiótico é um micro-organismo que, quando administrado em quantidade adequada, confere benefício à saúde do hospedeiro. E essa quantidade adequada é de pelo menos bilhões. Então, micro-organismos probióticos são micro-organismos vivos, que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro.
E essa saúde do hospedeiro é algo que melhorou pelo uso do probiótico. E os estudos que validam uma cepa probiótica são estudos com cepas específicas, exclusivas, que têm característica de ser probiótica. Para ser probiótica, tem que resistir ao pH ácido, tem que sobreviver na presença de sal biliar, tem que melhorar alguma coisa no indivíduo, e aí esses estudos são bem específicos, com cepas específicas, e isso garante, na grande maioria das vezes, a determinação do termo probiótico a essa cepa. E é importante ressaltar que quando você for prescrever probióticos, que você tenha garantia que eles são probióticos. E para ser probiótico, ele tem que ter um estudo que validou ele. Não quer dizer que aquela cepa XPTO é a única cepa que faz isso. Porque, na grande maioria das meta-análises hoje, nós concluímos que o importante é ter blends e múltiplas cepas. E isso, então, sendo probiótica, já é algo fundamental. E aí, quando a gente avalia aqui os textos da diretriz, você vê que essa organização linfóide intestinal é fundamental, por isso a importância daquela aula lá que a gente fala da ILC1, ILC2 e ILC3, as células linfóides inatas que compõem o GALT, e porque agora nós falaremos de aplicabilidade do uso dos probióticos. Então, é importante entender que o mecanismo de ação, que nós ficamos aqui de uma forma até exaustiva explicando o mecanismo de ação, mostrando a fragmentação dos MAMPs, o MAMP virando muramil de peptídeo, atuando no domínio de oligomerização de nucleotídeo, ativando a célula de Panet, gerando proteção, defesa desse epitélio intestinal, e isso então é já descrito o mecanismo de ação, ou seja, os probióticos afetam o ecossistema intestinal, estimulando mecanismos imunes de mucosa, estimulando a imunidade inata, estimulando o AMP, peptídeo antimicrobiano, o escudo de proteção temporária. E é isso, então, que nós vamos visualizar quando chegamos na tabela número 4. Essa aqui é a tabela super importante, uma tabela que traz as principais ações dos probióticos. Para que serve? Então vamos a ela. Chegamos aqui e vamos ver que probióticos têm como mecanismo de interação entre probiótico e probiótico o hospedeiro. O que acontece? Modula perfil de citocinas, induz tolerância a antígenos alimentares, promove, ativa macrófagos de forma local e ainda, além disso, produz bacteriocina para inibir bactérias patogênicas, estimula a produção de epitélio de mucina, aumenta a função de barreira intestinal e compete pela adesão de bactérias potencialmente patogênicas. Então, é claro que nós temos aqui toda uma estratégia de prescrição que leva em consideração a barreira. E se eu tivesse que destacar a mais importante de todas aqui, está exatamente aqui, ó. Eu acabei de aprender a fazer isso, que é a nossa função de barreira intestinal. E quando a gente entende essa função de barreira intestinal, é porque aqui, ó, é o grande mecanismo de ação dos probióticos. E quando induz essa barreira intestinal, nós temos mais imunidade inata. E esse aumento da imunidade inata é o que vai minimizar doenças metabólicas, doenças inflamatórias e até mesmo doenças autoimunes. E aí, dando continuidade a tudo isso, vocês devem lembrar que quando eu mostrei um blend de probiótico que tinha mais que 4 bi, eu citei que não adiantava botar 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9. Eu falei que tinha que colocar pelo menos 10 bi. E de onde eu tirei tudo isso? Principalmente desse texto aqui, ó, da diretriz, ó, que fala que os responsáveis pela fabricação de probióticos incluem um excedente de modo que, ao fim da vida útil do produto, não caia a potência declarada no rótulo. E potência é aquele valor do log de 10 elevado a potência. Para que não caia a potência, eles utilizam um excedente. Então, eles usam um excedente 10 para garantir que não caia a potência que está declarada no rótulo e fique a que está lá, que é 10 a 9. Então, por isso, quando a gente for manipular, tem que colocar um excedente, sim, que atinja pelo menos 10 bi na formulação
no contexto de probióticos a serem utilizados. E aí vamos pensar aqui no item ponto 3, que é o item de tratamento através do uso de probióticos. E começamos falando de tratamento de diarreia. E no tratamento da diarreia talvez seja fundamental o uso. E o que é mais interessante é que os resultados são consistentes. Resultados de várias meta-análises mostram resultados consistentes e segurança e eficaz para o tratamento de diarreia. É claro que esse é um guideline de trato gastrointestinal e por isso, então, a aplicabilidade na diarreia. Mas poderíamos pensar em diarreia associada a antibiótico terapia, também interessante, forte evidência de uso associada à diarreia. E aí, então, pensando em trato gastrointestinal. Mas olha que mudança de paradigma, ó. Prevenção da diarreia pelo Clostridium difficile, quando o paciente recebe antibiótico. Então, mais uma vez, na antibiótico terapia, talvez seja interessante para diminuir a diarreia. E aqui, na prevenção da diarreia induzida por radiação. Isso é uma mudança de paradigma. E por que eu falo que é uma mudança de paradigma? Porque durante muito tempo se acreditou que probiótico não poderia ser utilizado em pacientes em radioterapia. E aqui nós já estamos vendo uma possibilidade de uso, quem sabe uma mudança de paradigma. E, por último, aqui não menos importante, na erradicação do Helicobacter pylori. E sobre a erradicação do Helicobacter pylori, vamos aqui falar disso. Erradicar o Helicobacter pylori. E para erradicar esse Helicobacter pylori, é importante agora destacar alguns detalhes. E por isso, vem comigo. Olha só. Erradicar o Helicobacter pylori. Isso é uma decisão médica. Quem tem que decidir se vai ou não erradicar é uma decisão médica. E o que é mais interessante? Que essa decisão não leva em consideração somente estar positivo. Ela leva em consideração vários outros fatores. Então, a decisão é médica, porque nem sempre é necessário erradicar. Agora, se por algum motivo for erradicar, é interessante que você considere a possibilidade do sinergismo e do uso do probiótico durante a erradicação do Helicobacter pylori. E aí, vamos a alguns detalhes aqui. Primeiro, se for decidido erradicar, o que vai ser utilizado como terapia convencional na grande maioria das vezes é antibiótico. E o antibiótico é uma prescrição médica. Essa prescrição é médica. Além disso, vai ser provavelmente utilizado também o inibidor da bomba de prótons, que também é uma decisão de prescrição médica. E aí, quando você decide isso, normalmente não se faz o passo 3 e o passo 4. Normalmente se faz isso como rotina para erradicar a Helicobacter pylori. E o que você pode pensar agora? Incluir mais 2 passos aqui. Um deles é a probioticoterapia e o uso de um inibidor ou bloqueador de urease, que é o 5L-carnosina. Então, poderíamos pensar nesses passos aqui como diferencial de prescrição no indivíduo que foi decidido fazer a erradicação do Helicobacter pylori. Então, voltamos aqui e vamos entender. Erradicar o Helicobacter pylori, uma decisão médica. Se decidiu erradicar, usar o antibiótico é fundamental. O inibidor da bomba de prótons tem um efeito sinérgico, porque quando oscila esse pH de H+, ou H-, a capacidade de locomoção do Helicobacter pylori muda e ele fica zureta, porque como muda a carga de H+, ou H-, a capacidade dele mover e direcionar o espaço dele é comprometida, e então ele fica mais vulnerável e tem um efeito sinérgico na erradicação do Helicobacter pylori, o uso do inibidor da bomba de prótons. Bom,
Hoje, já temos dados do consenso, inclusive, de Forensa, dizendo que o uso de probióticos e prebióticos tem uma resposta promissora para reduzir o efeito secundário do tratamento do Helicobacter pylori. Então, poderíamos pensar no probiótico com uma função. O probiótico teria uma função aqui de inibir ou reduzir o efeito colateral. E, claro, poderíamos pensar também no probiótico para aumentar a erradicação do Helicobacter pylori. Porque ele facilita a erradicação do Helicobacter pylori. E você poderia me perguntar, Murilo, já tem meta-análise sobre isso? Sim, essa é a meta-análise. Uma meta-análise em que os autores dizem que múltiplas cepas probióticas têm um efeito adjuvante na terapia da erradicação do Helicobacter pylori. E que, além disso, diminui o efeito adverso, previne o efeito adverso. Então, essas seriam as duas aplicabilidades. Uma, auxiliar na erradicação e 2, diminuir o efeito adverso. Então, o probiótico tem duas funções aqui, desde que seja múltiplas cepas. E o que mais tendenciou a média aqui é o blend com 8 cepas. Então, a sugestão de prescrição aqui na erradicação do Helicobacter pylori seria um blend de 8 cepas. Um mais utilizados no mundo é o VSL3. E esse VSL3 é um blend que tem múltiplas cepas. Isso não quer dizer que tem que ser esse, gente, mas o estudo aqui foi conduzido com ele e por isso sou obrigado a falar, até porque eu estou citando o estudo. Mas não quer dizer que tenha que ser ele, pode ser um blend que tenha Coccus, Bacillus e Bifidobacterias. E aí, se tem Coccus, Bacillus e Bifidobacterias, isso pode auxiliar na erradicação do Helicobacter pylori. Bom, e aí então essa seria uma sugestão de prescrição com 8 cepas, que você tem aqui a possibilidade de uso de um blend conhecido, chamado de IBS Care. A sugestão poderia ser de 100 mg, um blend que tem 8 cepas. A sugestão aqui é só uma sugestão, ou você pode também usar aqui as cepas e prescrever 1 bilhão por cepa. 1 bilhão por cepa daria um quantitativo equivalente a 8 bilhões, porque são 8 cepas. Uma outra sugestão de associar ao tratamento é o Stomazink ou 5L-carnosina. Esse 5L-carnosina tem como propósito inibir a ação da urease. Então, o grande papel é fazer esse antagonismo à urease e diminuir a taxa de sobrevivência do micro-organismo. Vamos a período de uso. O Stomazink usaria pelo menos 12 semanas e o probiótico durante o período de uso do antibiótico. Então, durante o uso do antibiótico, utilizaria o probiótico para diminuir o efeito colateral e também para que tenha um efeito adjuvante na erradicação. Se for utilizado o antibiótico 15 dias, usa o probiótico 15 dias. E o Stomazink ou 5L-carnosina utiliza por 12 semanas. E aí, voltamos ao nosso documento para falar de outras aplicabilidades. E dentre as diferentes aplicabilidades, essa eu julgo a mais importante de todo o nosso curso, que é aumentar a resposta imune. E isso é o que vai respaldar a sua prescrição. Aumentar a resposta imune com o uso de probióticos. E aqui nós temos uma mudança de paradigma, que é na colite ulcerativa, demonstrar que são seguros, eficazes e tão bom quanto a terapia convencional. Isso aqui é uma mudança de paradigma. Bom, e sobre a síndrome do intestino irritável, eu gostaria de deixar aqui um destaque e um asterisco, ou seja, para e presta atenção em mim. Olha só, na síndrome do intestino irritável, usar probióticos é plausível. Está, inclusive, dito aqui no documento. Mas a gente não pode achar que essa é a melhor terapia. A melhor terapia na síndrome do intestino irritável é Low FODMAP Diet. E a Low FODMAP Diet serve justamente para nós diminuirmos a exposição a compostos que geram flatulência, desconforto e inchaço. Então,
primeiro passo, Low FODMAP Diet. E vocês têm uma aula só sobre Low FODMAP Diet, como aula extra do curso com a doutora Silvia Ferola. Então, o mais importante é Low FODMAP Diet. Agora, se você já está fazendo a Low FODMAP Diet, já diminuiu as taxas de sobrevivência de micro-organismos, usar probióticos pode ser interessante. Mas isso não quer dizer que tem que ser a terapia de escolha e prioritária. A prioritária é Low FODMAP Diet. Deixando bem claro isso, olha o que nós temos aqui na cólica. Na cólica nós temos certas cepas, várias cepas apresentam benefício contra cólica, ou seja, talvez não seja só o Lactobacillus reuteri que faça isso, muito embora seja um dos micro-organismos mais estudados no mundo para cólica. Também isso não quer dizer que o Colides, que é o reuteri, não diminua cólica, porque ele tem estudo que valida que diminui sim. Mas não quer dizer que é só isso que vai diminuir cólica, ou que cólica é somente tratada com probióticos, porque talvez tenhamos que cuidar da alimentação da mãe, ou da alimentação desse bebê que já está em introdução alimentar, ou que não está em introdução alimentar, que está na fase de maturação do epitélio, e aí talvez expor MAMPs seja muito mais interessante pelo reconhecimento da célula dendrítica e o aumento do TGF-beta e interleucina 10. Bom, para você que está assistindo essa aula e acompanhou passo a passo todas as outras, está entendendo e a ficha está caindo quando a gente entende os mecanismos de ação e as aplicabilidades clínicas aqui. E agora vamos falar de má absorção de lactose. E na má absorção de lactose, vou até usar o recurso aqui de zoom, porque eu acho que vale muito a pena ele. E olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos o uso de probióticos que são consumidos como iogurte. Iogurte. E aí quando a gente fala em iogurte, a gente não está falando de probióticos. A gente está falando aqui, ó. Streptococcus thermophilus e Lactobacillus debruex subespécie bulgaricus. Esses foram os micro-organismos que eles têm comprovada ação quando avaliaram uma série de estudos controlados com indivíduos que consumiam iogurte com culturas vivas. Ou seja, na má absorção de lactose, talvez o mais indicado seja consumo de iogurte. E aí você fica se perguntando, mas que iogurte eu vou tomar? E aí você tem que considerar o que é iogurte. Iogurte é uma bebida fermentada. E essa bebida fermentada pode ser fermentada pelo fato de bactérias como essas duas, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus debruex, subespécies bulgaricus, fermentar durante um período longo de tempo ou fermentação curta. O iogurte no Brasil pode ter só 60% de iogurte na composição e ele já pode ser chamado de iogurte. Então se tiver um monte de leite ali dentro, vai ter lactose. Então não é qualquer iogurte que não tem lactose e qualquer iogurte que vai auxiliar. Talvez sejam iogurtes de fermentação longa e que tenham na composição Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus debruex subespécies bulgaricus. E aí então eu fui atrás de iogurte, aqui eu faço mais uma propaganda no curso, fui atrás de iogurtes que tivessem fermentação lenta, que tivesse um leite de vaca que pasta, que não é reconstituído, que tenha um monte de cepas probióticas, que sejam cepas probióticas confirmadas com estudos que digam que são probióticas e que ainda assim tenha as bactérias que degradam lactose. E aí eu encontrei no mercado brasileiro esse, que é de um grande amigo chamado Rafael, e aqui eu faço uma propaganda, mas não é uma propaganda, porque eu estou ganhando dinheiro por isso, muito pelo contrário, aqui é um auxílio, uma ajuda a um colega que tem um produto que atende os requisitos de ser um iogurte e que tem um grande apelo de saudável, mas que tem grande dificuldade de inserção no mercado, justamente porque precisam ter pessoas que conheçam para poder prescrever e entender o benefício desse produto. E aqui podemos falar de enterocolite necrosante. E na enterocolite necrosante, talvez tenhamos aqui nesta diretriz, nesse documento, nesse guideline, a informação mais importante, que diminui mortalidade, diminui enterocolite necrosante, usar em recém-nascidos, isso comprovado por várias meta-análises. E aí uma outra sugestão ao iogurte, talvez seja uma prescrição de probióticos. E essa prescrição de probióticos é importante que tenha na composição dele um pouco de lactase
para já ter uma ação efetiva. E aqui nós estamos falando de um blend de probióticos que todas as cepas que estão aqui, além de ter o De Brueck, subespécie Bulgaricus, além de ter o Streptococcus thermophilus, todas as outras cepas expressam a lactase. E aí talvez por isso seja direcionado para essa aplicabilidade, por isso o nome Probiolact é um blend e que pode ser usado doses de 50 até 100 miligramas. Ou se usar 50 miligramas, pode usar até 2 vezes ao dia, principalmente indivíduos que têm intolerância à lactose e que por algum motivo vão consumir lactose. E claro, não deixaria de falar o item mais importante, que é na esteatose hepática, item 3.11 da diretriz do guideline. E aqui, nesse item, nós estamos falando de doença do fígado gorduroso não alcoólica, para melhorar AST, ALT, gama GT. E, claro, também pode melhorar TNF-alfa. E quando a gente fala de TNF-alfa, tem uma aula extra para vocês sobre depressão. Sugiro assistir, preparei com muito carinho, com muito amor para vocês. Tá lá como aula extra sobre depressão. E aí você vai lembrar quando você olhar aqui o TNF-alfa. E claro que os probióticos podem melhorar isso. Então, na esteatose hepática, poderíamos pensar em, inclusive, uma fundamentação a partir do Guideline de Nutrição Clínica Europeu, que já no item 41 considera o uso de probióticos. E, além disso, é importante falar que no item 3.5 melhora a imunidade, mas no item 363 nós temos aqui uma informação que nem tudo na vida são flores. E como nem tudo na vida são flores, é importante saber que não existe aplicabilidade para probióticos na doença de Crohn. E aí fica aqui o grande recado. Talvez no Crohn não tenha aplicabilidade do uso de probióticos. E aí, gente, finalizando aqui essa conversa sobre a diretriz, sobre o guideline, vamos falar de mais possibilidades de prescrição. E aí uma coisa que me indigna, que me dá raiva, às vezes até vontade de chorar, é o fato de algumas publicações como essa, de um jornal extremamente famoso, o Journal de Nutrição Clínica Europeu, de uma revista associada ao grupo da Nature, mostrar um paper como esse com uma das perguntas mais importantes de toda a minha vida. E quais são essas perguntas? Essa é uma delas. É seguro? Vale a pena dar probiótico no adulto saudável? E aí vamos ver aqui a resposta dos autores. E aí eles dizem que o probiótico no adulto saudável melhora o sistema imune. Tem uma melhora nesse sistema imune. E isso parece ser interessante. Também pode ter uma evidência na infecção vaginal. Isso pode ser interessante. No entanto, eles dizem aqui que precisamos ter cautela, porque tem evidências ainda insuficientes para a melhora do lipidograma, do perfil lipídico em adulto saudável. E aí presta atenção aqui. Olha só. O que eles dizem? No adulto saudável, você não fica melhor. Ou seja, se o seu colesterol tá bom, não vai ficar melhor. Isso dá raiva, né? Vontade de chorar quando tu vê um negócio desse. Porque os caras vão lá e escrevem, ó, melhora a imunidade, mas não melhora o perfil lipídico se você está bem. É claro que se o cara tá bem, se o cara tá saudável, não vai melhorar. Mas se ele estiver mal, e aí eu fui buscar artigos sobre se ele está mal. E aí esse aqui é o efeito do probiótico no colesterol alto. E aí tem tantos estudos que eles fragmentam a meta-análise em duas capacidades de interpretação. Uma, onde só tem 2 cepas, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactans, e aqui eles têm 9 estudos para poder fazer a estatística e concluir favorável ao grupo experimental para melhorar o perfil de colesterol dos pacientes. E aqui nós estamos falando de 2 cepas, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactans. Se você pensar em produto comercial com essa composição no mercado brasileiro, você tem o Syncaps, que é um produto da Vitafor, que tem exatamente essa composição. Se você for manipular, você poderia pensar em usar Lactobacillus acidophilus 2,5 bilhões e Bifidolactis 2,5 bilhões. Essa seria uma possibilidade de prescrição embasada em uma das análises estatísticas dessa meta-análise. E uma outra possibilidade seria usar
um blend com 8 cepas, que aqui também foi avaliado na meta-análise, mostra favorável grupo experimental, que é um blend com 8 cepas, que nós temos no Brasil uma possibilidade de prescrever ou o IBS Care, ou um blend com 8 cepas, seria essa a sugestão de prescrição aqui. É claro que o mais importante dessa diretriz é entender que, apesar de estar fora do âmbito dessa diretriz, fora do trato gastrointestinal, tem efeito clínico o uso de probióticos. E aí nós temos efeito para diminuir vaginose, para reduzir dermatite atópica, reduzir cárie, reduzir a incidência e a infecção, duração da infecção do trato respiratório superior. Pela recomendação de alergia alimentar, pode ser utilizado em famílias desde o período da gravidez, a amamentação e no desmame em crianças que têm risco de vulnerabilidade à doença alérgica e ainda na prevenção de manifestação como síndrome metabólica, excesso de peso, diabetes tipo 2 e dislipidemia. Simples assim. E aí, gente, chegando muito próximo ao final da nossa aula, vou aqui somente deixar um gostinho sobre a conexão intestino-cérebro, porque é um dos grandes propósitos desse que vos fala, compreender a conexão intestino-cérebro. Para aqueles que não sabem, no ano de 2019, do mês de agosto, setembro até dezembro, eu passei por uma grande crise de burnout e um quadro grave de depressão associado pelo de trabalho, pelo excesso de trabalho, por algumas frustrações, com alguns detalhes da minha vida profissional, e isso foi me deixando muito frustrado, muito triste, e eu comecei a estudar exaustivamente a conexão intestino-cérebro, até porque em outubro eu palestrava lá em 2019 no Congresso Europeu de Nutrição Funcional sobre conexão intestino-cérebro e a depressão, e foi um dos focos de estudo. E como nada nessa vida acontece por acaso, eu tinha em 2016 ganho o livro do Dr. Emerald Meyer no congresso de Harvard, e esse foi um dos meus focos de estudo. Quero aqui deixar meu agradecimento a todos que auxiliaram neste processo de melhoria, que eu já estou super bem, inclusive consegui gravar tudo isso daqui, consegui gravar as aulas de depressão e não chorei em nenhum momento, e tá tudo certo, e vamos que vamos. Esse é o cara, Dr. Emerald Meyer, o cara que mudou a minha concepção sobre a compreensão da conexão intestino-cérebro, um dos caras que é a maior referência no mundo. Esse livro já tem tradução em mais de 18 línguas no mundo, já tem tradução para 18 países distintos, com dialetos, com diferentes línguas e tal. E isso que eu acho mais interessante dele é a humildade. E quando eu o convidei para participar do Modulação Intestinal nível 2, que acontecerá em agosto de 2020 em Brasília, ele prontamente aceitou o convite. Então ele é o nosso convidado de honra para o nível 2, que acontecerá aqui em Brasília. E sobre tudo que eu aprendi com esse cara, hoje eu só tenho a dizer a vocês que o que acontece no intestino chega no cérebro. Ou chega no cérebro via vago, como se o vago fosse um rio, o intestino um lago e o cérebro o oceano. E o que acontece no intestino repercute no cérebro, como o que acontece no lago repercute no oceano. E isso acontece via rio, que no caso aqui, via vago. A serotonina produzida no intestino não ultrapassa a barreira hematoencefálica. No entanto, os precursores de serotonina ultrapassam a barreira hematoencefálica. Por isso, na aula de depressão, você vai entender todos esses mecanismos. Se eu tivesse que resumir em uma única palavra, talvez a conexão intestino-cérebro se dê basicamente com espécies de cocos, bacilos e bifidobactérias, bloqueando os mediadores pró-inflamatórios e corrigindo desordens associadas ao quadro de depressão. E aí, essa seria uma possibilidade de uso de um blend que é o VSL3. Minha sugestão pelo preço ainda é usar um período de tempo pequeno, de 5 a 15 dias, e fazer uma manutenção de uso com o blend que tem 8 cepas, ou que tenha pelo menos cocos, bacilos e bífido na prescrição. Essa seria uma sugestão de prescrição
pensando em depressão, ou as 2 sugestões que tem lá na aula de depressão. Finalizo, gente, com esse slide e dizendo para vocês que esta é uma frase que eu assisti na palestra da Débora, dessa daqui, ó. Foi lá na palestra da Dé que eu assisti essa frase. Então eu vou até puxar a fotinho da Dé aqui para vocês. Ó, essa é a Débora. Esse é o Pedro Bastos. Aqui o Henricão, eu e o Dr. Fábio Santos. Mas como essa é uma frase da Dé, que eu assisti na palestra da Dé, mas a frase não é dela, a frase é do Dr. Fábio, eu vou parafrasear o Dr. Fábio, mas vou citar devidamente. Então, olha só. Apude Débora Valadão by Fábio Santos. Voto por uma saúde mais humanizada e personalizada do que uma saúde 100% protocolada. Não adianta consenso se não houver bom senso. Talvez isso seja o mais importante de tudo que nós ouvimos nesse curso ao longo desses nossos vários vídeos, ou para mim, dos nossos 2 dias de aula presencial. Ainda não acabou. Ainda vou falar um pouquinho de adoçante. Porque se eu não uso e não sou diabético, imagina tu que é diabético. Essa é a minha frase sobre o uso indiscriminado de adoçantes artificiais. Então, minha sugestão é minimizar o uso, reduzir o uso de adoçantes artificiais, porque eles podem promover uma mudança da microbiota e gerar resistência à insulina. Acredito que o nosso papel, enquanto profissional da área de saúde, é aumentar a simbiose, diminuir a disbiose. E então, através da compreensão e manipulação da microbiota intestinal, favorecer o nosso sistema imune inato, ativar a imunidade inata através da dieta. E nós vamos conseguir isso com compreensão e manipulação da microbiota intestinal, porque isso aumentará a imunidade inata e limitará a ocorrência de doenças metabólicas, inflamatórias e doenças autoimunes. Muito obrigado, fiquem com Deus, e eu só posso agradecer a todos vocês pela compreensão e por estar assistindo às aulas aqui nessa modalidade. Quero dizer que estarei nos momentos das aulas presenciais ao vivo junto com vocês, para que nós possamos, em um chat de discussão, discutir, e nós vamos marcar nos nossos grupos de WhatsApp esse momento de discussão. Esse momento de discussão eu vou abrir tanto para o grupo de modulação intestinal aqui do Brasil, quanto para a formação lá da Europa em nutrição funcional da NutriScience. Então, nós vamos abrir um fórum de discussão, nós vamos marcar o horário para isso e faremos via Zoom. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter assistido às aulas e fiquem com Deus.